Bem-vinda ao canal Neurooftalmo em Áudio, seu espaço de atualização em neurooftalmologia. Hoje vamos discutir um artigo bem interessante, publicado no periódico Eye, agora em 2024. O título é The Spectrum of Giant Cell Arteritis Through a Rheumatology Lens. A nossa ideia aqui é, destrinchar os pontos principais dessa revisão, né? Focando no que interessa para a nossa prática na oftalmo, mas com esse olhar da reumato. Exato. A arterite de células gigantes, a ACG, é uma daquelas emergências que realmente tiram o sono. Principalmente pelo risco, que é bem real, de perda visual rápida. Sim. E o tratamento inicial, com corticoide em dose alta para tentar evitar isso, isso já está bem estabelecido. Acho que o desafio maior vem depois, sabe? No manejo a longo prazo, como otimizar a qualidade de vida do paciente. Uhum. E aí, isso exige um olhar bem individualizado e, o que é crucial, que a gente converse, né? Que as especialidades colaborem. O artigo reforça muito isso, né? Que a ACG é uma doença sistêmica, afeta vasos em vários lugares do corpo. Exato. E muitos pacientes aparecem primeiro pra gente na oftalmologia. Geralmente mais mulheres, ali na faixa dos 73 anos em média. Mas o segmento crônico, muitas vezes acaba mesmo com a reumatologia. E essa interface, essa ponte entre nós, ela é fundamental. Sabe, uma comunicação que funciona bem faz toda a diferença. Com certeza. Por exemplo, essa distinção entre a neuropatia óptica isquêmica anterior arterítica, a NOIA A, e a não arterítica, a NOIA NAN. As bases a gente conhece, claro. A tabela 1 do artigo até resume bem. Sim. Mas na prática, no dia a dia, com outras doenças associadas, nem sempre é tão óbvio assim. E pode ser que o colega reumatologista não esteja tão familiarizado com alguns detalhes mais finos, tipo do exame ocular. Uma isquemia de coroide ou do corpo ciliar, como está na tabela 2. Entendi. E falando em olhar para além do olho, o artigo bate bastante na tecla da avaliação sistêmica. Então, que outros sinais e sintomas, fora do olho, a gente precisa ficar atento? Ótima pergunta. Além daquela dor de cabeça clássica, que às vezes pode ser meio atípica, não tão característica, e a claudicação da mandíbula, esse é um sintoma bem forte para a ACG, muito discriminatório, vale muito a pena investigar se tem uma sensibilidade aumentada no couro cabeludo. Certo. Dor ou rigidez no pescoço, nos ombros, nos quadris. Isso pode, acender uma luz para polimialgia reumática, a PMR, associada, né? Ah, a PMR. Exato. E não pode esquecer da claudicação nos braços ou pernas. E aqueles sintomas mais gerais constitucionais, tipo febre, suor noturno, uma perda de peso inexplicada. A tabela 3 do artigo até dá uma espécie de checklist para isso. Entendi. E do lado dos exames complementares? O VHS e a PCR, como ficam? Então, são úteis, sim, mas com ressalvas. Geralmente estão elevados, é verdade. Sim. Mas olha só, uma minoria de pacientes, talvez ali entre 12% e 17% em algumas séries, pode ter marcadores normais no início do quadro, principalmente uma PCR baixa, menor que 5. Parece ser bem rara na ACG sem tratamento. Interessante. Por isso é tão importante colher esses exames antes de começar o corticoide, porque eles caem rápido com o tratamento e sozinhos, isolados, o valor para confirmar mesmo o diagnóstico é baixo. Certo. E a biópsia da artéria temporal, que já foi considerada o padrão ouro, ainda tem seu lugar? Tem sim, com certeza. Se o resultado vem positivo, ele tem uma validade muito alta, confirma histologicamente. O problema é o resultado negativo, né? Ele não exclui a ACG, por causa daquelas famosas lesões salteadas na artéria. O artigo até comenta que, raramente é tarde demais para fazer a biópsia, porque as alterações inflamatórias podem persistir por um tempo mesmo com o tratamento. Entendi. Mas um resultado negativo diminui a probabilidade, claro, mas não zera a chance de ser ACG. E aí, com essa questão da biópsia negativa não excluir,
a imagem ganhou muito espaço, né? Como é que o ultrassom vascular entra nessa história? Pois é, o ultrassom das artérias temporais e também das axilares hoje é uma ferramenta bem importante. Aquele achado clássico, o sinal do halo, que é um espessamento escuro, hipoecóico da parede do vaso. Sim, o halo. Isso, ele é bem característico. Mas tem dois poréns importantes. Primeiro, precisa de acesso rápido ao exame, porque o halo na temporal pode desaparecer em poucos dias depois de começar o corticoide. Ah, rápido mesmo. E segundo, depende muito da experiência de quem está fazendo o exame, sabe? Para evitar falsos positivos. Se o ultrassom der negativo ou se a suspeita clínica for de acometimento de vasos maiores, aí sim, pensar em outros métodos como PET-CT ou anjo-RM pode ser bem útil. Perfeito. Agora, passando para o tratamento. A base continua sendo o corticoide em dose alta. Mas tem alguma nuance sobre a dose ou a via de administração que vale a pena a gente comentar? Geralmente, a dose inicial fica ali entre 40 e 60 mg de prednisona, via oral mesmo, para a maioria dos casos com sintomas cranianos. Certo. Doses maiores ou até metilprednisolona na veia podem ser consideradas se o paciente chega com sintoma visual isquêmico agudo, sabe? Perda visual recente. Uhum. Mas a verdade é que a gente não tem evidência tão robusta assim de que a via venosa seja superior a longo prazo para os desfechos visuais em quem não teve isquemia visual logo de cara. E claro, desde o início é fundamental pensar em como minimizar a toxicidade do corticoide. Isso é chave. E pensando justamente nessa toxicidade e no manejo a longo prazo, onde entram as terapias biológicas? Como o tocilizumab, por exemplo. O tocilizumab. Ele realmente mudou o jogo na ACG. É um inibidor do receptor de IL-6 e está licenciado para CG. Sim. O estudo GIACTA mostrou bem claro que ele ajuda a reduzir as recidivas e, muito importante, a dose acumulada de corticoide que o paciente precisa usar. Que ótimo. Geralmente, ele entra em associação com o corticoide, né? Especialmente naqueles casos mais refratários, que não respondem tão bem ou que ficam tendo recaídas frequentes. Ou justamente para a gente conseguir desmamar o corticoide mais rápido e de forma mais segura. Entendi. E vale lembrar também do metotrexato, que uma meta-análise mostrou que também tem seu papel como poupador de corticoide. Faz sentido. O artigo usa muito esse termo, espectro da ACG. O que isso significa, assim, na prática clínica do dia a dia? Boa pergunta. Basicamente significa que a gente precisa reconhecer que a ACG é mais heterogênea do que a gente pensava antes. Não é só aquela forma craniana clássica com arterite temporal. Uhum. Ela inclui também o acometimento de grandes vasos, tipo a aortite, inflamação da aorta, das artérias subclávias, e frequentemente ela coexiste ou se sobrepõe à polimialgia reumática, a PMR. Ah, entendi. Esse entendimento, que foi muito facilitado pelos avanços nos exames de imagem vascular, sabe? Ele impacta como a gente diagnostica e provavelmente como a gente vai tratar no futuro. É quase como pensar numa entidade única, um espectro ACG-PMR, com diferentes manifestações e não mais como subtipos totalmente separados, em caixinhas. Então, para a gente amarrar a conversa, acho que a mensagem central é essa. A ACG compreende um espectro bem amplo de manifestações. A avaliação do paciente tem que ser abrangente, olhar o todo. Sim. E a colaboração, a parceria entre a oftalmologia, a reumatologia e outras especialidades que possam ser necessárias, ela é vital, essencial para a gente chegar num diagnóstico preciso e, claro, para conseguir um manejo individualizado e eficaz a longo prazo para o paciente. Perfeito. E fica aqui, então, uma provocação final para quem nos ouve. À medida que a nossa compreensão desse espectro ACG-PMR evolui e que ferramentas diagnósticas, como a imagem vascular, se tornam mais acessíveis no dia a dia, como será que isso vai transformar a nossa forma de estratificar o risco e de personalizar as estratégias terapêuticas para cada paciente dentro desse espectro nos próximos anos? Uma reflexão interessante para a gente levar.